Alô, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada para os Meus Pés. Eu tenho um convidado mais que especial que quer dar um alô para vocês hoje, está me acompanhando aí, não é não, Gu? É o grande Gustavo. Fala aí, Gustavo. A paz do Senhor Jesus. Amém, bate aí, João. Amém. Grande Gustavo está aqui conosco, seja muito bem-vindo a mais um Lâmpada para os Meus Pés. Nós estamos muito felizes hoje porque é o nosso 50º dia, isso mesmo? 50º, acho que está certo. São 50 dias de leitura bíblica para a glória do Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado bastante, tem nos feito crescer muito mesmo com a leitura da palavra. Realmente, de fato, como diz a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, é magnífica e realmente traz transformação por dentro, transformação que às vezes a gente pensa que por tantos anos de crente ou de cristão, pensamos que já somos totalmente transformados, totalmente libertos, e aí nós lemos a palavra e a palavra vem cortando, ela vem transformando, vem aquebrantando, vem trazendo verdades antigas, mas que talvez nós esquecemos, vem nos acordando de um sono que talvez já estava profundo há muito tempo. Então esse é o mistério da palavra, todos os dias está se renovando. Essa tem que ser uma característica da vida do cristão, né, amado? Está se renovando todos os dias na palavra. É nossa obrigação como cristãos ler todo dia, manejar bem a palavra para que quando necessário que o Senhor nos utilize como vasos de honra para que as pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Vamos lá, você que está nos acompanhando já desde o início, seja muito bem-vindo mais uma vez. Como eu falei, se é a sua primeira vez no canal, se trata de um projeto de leitura bíblica onde vamos ler toda a Bíblia durante todo o ano de 2021. Durante uma vez o Antigo Testamento e 2 vezes o Novo Testamento. E a leitura começou lá no dia 1º de janeiro e vamos até o último dia do ano, lá em dezembro. Amém? E se o Senhor nos permitir, e até que Ele tem nos fortalecido e nos levado adiante, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Bom, tenho lá na descrição do vídeo, eu sempre compartilho com os irmãos lá, no link, material para que você possa me acompanhar na leitura, né, um plano de leitura que está lá disponibilizado. Basta clicar no link e fazer o download e você vai poder marcar tudo direitinho e nos acompanhar nos dias certinhos. Hoje, estamos aí dia 19 de fevereiro do ano de 2021, nosso 50º dia de leitura, 50 dias de leitura já, glória a Deus por isso. Hoje nós faremos a leitura de Êxodo capítulo 30 e de Gálatas capítulos 3 e 4. Então já abre sua Bíblia e deixa preparada no livro de Êxodo aí, vamos orar ao Senhor para que Ele abençoe a nossa leitura. Pai Todo-Poderoso, Deus de glória e poder, dono da palavra maravilhosa da qual nós vamos ler agora, Pai, pedimos a Tua bênção, Senhor. Te agradecemos, antes de tudo, pelo dom da vida, pela vida dos meus irmãos, pela minha, pelo nosso fôlego, pela oportunidade que temos de mais um dia ler a Tua palavra, de mais um dia participarmos do Lâmpada para os Meus Pés. Muito obrigado, Deus. Que esse projeto possa alcançar a vida das pessoas, que mais irmãos possam se ajuntar a nós, para que juntos possamos conhecer a verdade, dia após dia, da Tua palavra, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoe, nos oriente através do Teu Santo Espírito. Amém e amém. Amém, meu amado? Então abra sua Bíblia, sua espada aí no livro de Êxodo e vamos começar. Posteriormente nós vamos lá para o Novo Testamento, mas como sempre, iniciamos do Antigo Testamento, lá em Êxodo capítulo 30. Então vamos lá. Êxodo capítulo 30, verso 1. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-o de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também o remate de ouro ao redor.
Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do remate. Coloque-as de ambos os lados. Por essas argolas serão passados os cabos, quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Ponha o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará um incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor, de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem ofertas de cereais. Também não ofereçam libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano. Fará expiação sobre ele, de geração em geração. É altar santíssimo ao Senhor. O Senhor disse mais a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando você fizer a contagem, todo aquele que for incluído na lista dará isto, 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Esses 6 gramas são oferta ao Senhor. Versículo 14. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas, nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e usará para o serviço da tenda do encontro, e será para a memória dos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. O Senhor disse mais a Moisés: faça também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze, para lavar. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e ponha água dentro dela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda do encontro, eles se lavarão com água para que não morram. Também quando se aproximarem do altar para ministrar, para acender oferta queimada ao Senhor, lavarão as mãos e os pés para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade através de suas gerações. O Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 líquidos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com seu suporte. Assim você consagrará essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Me perdi aqui no texto, vamos voltar no 27. A mesa com os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com seu suporte. Verso 29. Assim você consagrará essas coisas para que sejam santíssimas, e tudo que tocar nelas será santo. Amém? Tínhamos finalizados aqui no 29, né? Então vamos lá, verso 30. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: pegue a mesma quantidade de substâncias aromáticas, estoraque, ônica, gálbano e incenso puro, e com isso faça incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês, porém, um incenso que vocês farão, segundo a composição deste, não façam para o seu uso pessoal. Santo será para o Senhor. Quem fizer incenso igual a este para o cheirar será eliminado do meio do seu povo. Amém. Finalizamos aqui então, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, o livro de Êxodo, capítulo 30, e finalizamos hoje então a leitura do Antigo Testamento. O Senhor fazendo algumas especiarias, o óleo da unção, algo muito importante e muito relevante para a unção somente
do sacerdócio, feito com muito cuidado pelo perfumista, com cada elemento correto, conforme a orientação exata do Senhor. E agora vamos partir lá para o livro de Gálatas, lá no Novo Testamento. Lá no livro de Gálatas, nos capítulos 3 e 4, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aí no nosso 50º dia de leitura. Só ajeitando aqui a referência. Deus tem nos capacitado a chegar aqui. Então, vamos lá então, iniciar pelo livro de Gálatas, capítulo 3, no verso 1. Vamos que vamos. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não dizia aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, um mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerramos, para que essa fé no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Amém, aleluia, Senhor. Todos nós, para a honra e glória do Senhor Jesus, somos herdeiros da promessa através de Jesus Cristo pela fé. Amém, Senhor. Finalizamos aí o capítulo 3 do livro de Gálatas e vamos lá para o capítulo 4, verso 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade,
em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Digam-me, vocês, o que querem estar sobre a lei? Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você não dá à luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém, Senhor. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo nos deixa claro que nós somos filhos segundo a promessa. Somos filhos segundo Abraão, somos filhos segundo Isaque e não Samuel. Nós somos filhos de Sara e não de Agar. A palavra é muito clara quando Paulo nos diz quanto a isso, cheio do Espírito Santo, orientando os irmãos de Gálatas a não voltar às práticas judaizantes e sim permanecer na graça segundo Jesus Cristo, que já tinha cumprido a lei. E isso serve para muitos de nós no dia de hoje, para nós ficarmos de olhos abertos para aqueles que tentam nos desorientar daquele evangelho que é o verdadeiro, do evangelho de Jesus Cristo. Assim, da mesma forma, quando nós estávamos comentando sobre isso ontem, nós voltamos a esse assunto e novamente Paulo orientando os irmãos em Gálatas: fique de olho no verdadeiro evangelho. Então, meu amado, fique de olho. Cuidado com o que você tem visto e buscado na internet. Nós estamos numa época de muita tecnologia, globalização, as coisas vão de um lado para o outro muito mais rápido, conforme a própria profecia descrita lá no último capítulo de Daniel, que as informações
vão de um lado para o outro muito rápido, o homem vai de um lado para o outro muito rápido, tudo se globalizou, tudo fica mais fácil, o acesso às informações, os dados viajam numa velocidade fenomenal e a tecnologia avança dia após dia com mais rapidez e mais velocidade. Então, uma informação que eu solto aqui chega do outro lado do mundo com muita rapidez e nós temos que ter cuidado, porque com toda essa transmissão e facilitação dos dados, nós temos livre acesso a muito tipo de informação, mas o que nos traz infelicidade é que nós não temos acesso somente à informação, mas também a muita desinformação. Existe muita desinformação saltando e voando livre na internet, sem regras, praticamente, sem limitações. As desinformações saltam da tela para o nosso coração. E essas desinformações desorientam a muitos irmãos. Os irmãos ficam desorientados, atemorizados, amedrontados, se esquecem do verdadeiro evangelho, se esquecem da verdadeira palavra, assim como os irmãos de Gálatas. Os irmãos de Gálatas conheceram a graça através do Espírito Santo de Deus e agora estavam voltando à carne. E da mesma coisa eu digo a todos nós, não volte à carne, não volte ao medo, nós somos salvos, somos livres em Jesus Cristo, Ele nos libertou na cruz do Calvário. O medo não tem mais acesso aos nossos corações, porque o verdadeiro amor entrou em nós, o verdadeiro amor que é de Cristo, e quando o verdadeiro amor entra em nós, Ele expulsa todo medo, todo tremor, todo temor daquilo que são trevas, potestades, principados, mentirosos de Satanás. Nós não devemos e não podemos aceitar, somos igreja escolhida e santa, sacerdocial do Senhor Jesus, do nosso Deus Pai, através do Filho Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele veio, viveu, nos mostrou como era o Evangelho, se sacrificou, perdeu a sua vida aqui na terra, depois ressurgiu ao terceiro dia. Está ao lado direito do Pai, foi nos preparar morada, e é necessário que nós acreditemos. Bem-aventurado, ele disse a Moisés, bem-aventurados os que não viram, mas creram, e somos nós. Nós somos a igreja, meu amado, eu e você somos a igreja de Jerusalém, não somos a igreja, aquele povo que está em Israel, os filhos de Agar, não somos esses, mas nós somos a Jerusalém do céu, escolhida, filho de Isaac, descendência de Abraão segundo Isaac. Essas promessas são para nós em Jesus Cristo, Filho de Deus. Tome posse, cuidado com a desinformação, com qualquer tipo de sermão, com qualquer tipo de palavra que você ouve na internet. O Senhor Jesus foi muito claro quanto a isso. Alguns dirão que eu estou aqui, outros me dirão que eu estou no deserto, mas é mentira. Não acreditem na operação do erro, não acreditem nos homens, acreditem na palavra de Deus. Essa é a verdade, e a palavra de Deus não passa. Meu amado, e não importa se todos fiquem contra você, não importa se todos os sabichões aí do mundo fiquem contra você, acredite na palavra de Deus. Seja firme, esteja com os pés firmes na base que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra de esquina. Ele foi colocado como pedra de esquina e como pedra de tropeço para aqueles que não creram e queriam continuar na carne e na lei. Mas nós não somos mais, não pertencemos mais à carne, não pertencemos mais à lei, mas pertencemos à graça de Jesus Cristo, que morreu através da cruz do Calvário. É necessário que nós entendamos de uma vez por todas e que permaneçamos firmes nisso, fundamentados, tem que ser a base de vida, a base de vivência para tudo na nossa vida. Não deixe que o século transforme o seu pensamento, não deixe que a tecnologia ou as coisas que mudam no mundo, ou modismo, ou notícias, ou qualquer porcaria que o homem invente, mude o nosso jeito de pensar, porque a palavra de Deus não muda. Ela não muda e jamais mudará, ela permanece para sempre. Amém, meu amado? Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Toda honra, toda adoração e glória ao Senhor. Que nós possamos nos diminuir. A nossa família, lâmpada para os meus pés. Todos nós nos diminuir para que o Senhor cresça em nome de Jesus e seja adorado. Amém. Deus, Pai Todo-Poderoso, eu louvo e glorifico e exalto o Teu santo nome e Te agradeço pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por mais uma lâmpada para os meus pés. Obrigado, ó Deus. Então nós estamos aqui no nosso 50º dia, 50 dias de leitura bíblica para a honra e glória do Senhor Jesus. E o quanto temos aprendido, o quanto temos crescido, porque o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem realmente estado conosco em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem estado com os meus irmãos. O Senhor, ó Pai amado, tem dado o alimento para eles sólido. O Senhor, ó Pai amado, tem acrescido, ó Pai, no nosso meio aqueles, ó Pai, que haverão de crer na Tua palavra. E nós louvamos por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Amado, nos livre meus irmãos da tentação, abençoe sua família, abençoe seu dia de trabalho, as pessoas que vão estar ao seu redor, que vão estar no meio deles. Em nome de Jesus, os livre de toda peste, de toda doença, de todo mal, mas que em tudo o Senhor seja conosco. Na morte ou na vida, nós acreditamos em Ti. E acreditamos, ó Pai, mesmo, ó Pai amado, que venha a morte nessa vida, é somente uma linha de partida que temos para a eternidade, estar com o Senhor, porque nós cremos e praticamos a Tua palavra aqui para a glória do Senhor Jesus. Permaneça conosco, Santo Espírito de Deus. Nos livre do falso evangelho, nos livre da mentira do mundo, nos livre desse século, e que a Tua graça, a Tua verdade permaneça em nós, em nome de Jesus. Nós louvamos e glorificamos a Ti. Amém e amém. Amém, meus amados. Aqui nós nos despedimos mais uma vez de mais um dia, de mais um lâmpada para os meus pés. Nosso 50º dia de leitura para a honra e glória do Senhor Jesus. E se Deus quiser, estaremos aqui novamente mais uma vez amanhã. Não deixa de seguir o canal, de clicar no sininho para ser sinalizado, de compartilhar e de dar o like lá, para que fortaleça o material e a palavra em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.